Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do YouTube do Sempre um Papo, a gente tem mais de 500 programas gravados com escritores de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, disponíveis para você assistir a hora que você quiser ou compartilhar com amigos, podendo assistir de onde estiver. E eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho e ser notificado sempre que uma nova conversa, um novo programa entrar no ar, como este que a gente vai assistir agora. Antes de chamar nosso convidado, eu quero dizer que a gente tem um intérprete de Libras, que é o Eduardo Rodrigo, que está aqui conosco e que vai mediar essa conversa com Libras. E agora eu vou convidar o nosso querido escritor, tradutor e roteirista, premiadíssimo, Jim Anotsu, que ele é nascido em Itaúna, e ele vem falar com a gente um pouco da trajetória, em especial sobre o livro O Serviço de Entregas Monstruosas, publicado pela editora Intrínseca em 2021, e já bastante premiado, né, Jim? Bem-vindo. Oi, obrigado por estar aqui pelo convite. E é um prazer e eu espero que todo mundo goste do bate-papo. E, bem, eu estou bem feliz, assim, com o livro, com a resposta que tem tido para ele. Então, isso tem sido bem legal, assim. Odin, antes da gente começar aqui, entrar na sua trajetória e falar bastante desse livro lindo e cheio de aventuras, né? Monstruosas, eu quero te convidar, e quem está conosco aqui no canal, para assistir o vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em um minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Agora sim, a gente conversa com o Jim Anotsu, que é escritor, tradutor e roteirista de cinema, TV e publicidade, referência na literatura juvenil brasileira da atualidade. Entre outros livros, é autor de A Batalha do Acampa Monstro, publicado pela Nemo em 2018, que está sendo adaptado para o audiovisual. Rani e o Sino da Divisão, publicado pela Gutenberg em 2014, e o Serviço de Entregas Monstruosas, que é o principal tema aqui do nosso encontro, publicado pela Intrínseca em 2021, entre outros títulos. Seus romances estão publicados em mais de 13 países, incluindo Inglaterra, Alemanha, Polônia, França e Portugal. Atualmente trabalha na nova versão cinematográfica do Sítio do Pica-Pau Amarelo e entre outros projetos de livros, filmes, seriados e storytelling publicitário. Além de ser pai de uma criança de 3 anos que dá muito trabalho, né, Di? Muito, bastante. Eu acho que eu faço um pouco de tudo, assim. Eu tô sempre correndo entre uma atribuição e outra, assim, um papel e outro. Eu acho que, às vezes, escrever é uma das coisas que eu menos faço. Ai, gente. Ô, Jim, antes da gente entrar aqui propriamente no livro, né, o Serviço de Entregas Monstruosas, eu quero te pedir para contar um pouco da sua trajetória ali, né, na infância. Você nasceu em Itaúna, tem muito tempo que saiu de lá. Traz para a gente um pouquinho aí antes desse Jim escritor. Nossa, é uma longa jornada, assim, sabe? Sim. É meio que eu nasci realmente em Itaúna, morei lá grande parte da minha infância, da minha adolescência. Eu saí de lá quando eu vim para Belo Horizonte, onde eu estou
até hoje, fazer faculdade, letras, que eu geralmente brinco dizendo que é o curso que você faz quando você quer morrer de fome. E eu cresci, assim, num bairro bem comum, de Itaúna, que não tinha muita coisa. Eu brinquei na rua, eu tive muitos amigos, eu cresci gostando muito de videogame, quadrinhos. Eu sou adotado, então meu pai adotivo faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe quando eu tinha 11. Fui morar com parentes depois disso. E, assim, tem suas dificuldades aqui e ali, mas eu tive uma juventude basicamente normal. Eu gostava de ficar com os meus amigos discutindo música, e principalmente quando você é de uma cidade pequena, que naquela época não tinha nem cinema na cidade, agora tem. E não tinha muita coisa, assim, o grande ponto de encontro era um posto de gasolina. Então, tipo, juntaram eu e os meus amigos para ficar sentado no posto de gasolina tomando sorvete, para falar de bandas de heavy metal, eu discutindo quadrinhos ou desenhos japoneses. Então, foi um período assim que foi muito marcado, principalmente ali nos anos 2000, pelas amizades que eu fiz lá, os amigos, a escola de inglês que eu frequentava, que me ajudou muito assim na minha formação. Então, eu acho que eu tenho essa memória afetiva grande da cidade por causa dos amigos. E quando você mora numa cidade pequena, o que você mais quer fazer é sair da cidade, porque é muito pequeno e não tem nada aqui. E agora que eu tô fora da cidade, eu tenho muito apego emocional, assim. E porque eu tenho muitas memórias, eu tenho muitos amigos, eu tenho de tudo um pouco lá. Minhas primeiras decepções amorosas estão tudo lá. E você traz um pouco dessa trajetória sua para a sua literatura? Sim, eu com certeza. Tanto que em Honey e o Cimo da Divisão, o cenário da história é Itaúna, tipo, e só que aí no meio do processo de edição, tipo, o pessoal achou melhor trocar o nome da cidade para outra, porque isso vai ofender as pessoas da cidade. Só que agora o livro vai ser relançado realmente com todas as coisas, de tanto eu insistir, assim, e porque é basicamente a adolescência que eu tive lá, tipo, as ruas, ou atravessar o cemitério para ir para a escola, que era o atalho. E então tem muito que eu trago, e até em outras histórias mesmo, sabe? Eu estou escrevendo um livro agora, não, um roteiro de um filme, em que eu roubei nomes de amigos daquela época para colocar nos filmes, e eu trabalhei numa locadora de filmes durante um tempo lá, eu acho que uns 2 anos, assim. Então, eu tenho muitas histórias das pessoas que passavam por lá, e eu tenho uma boa memória para personagens. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem alguma coisa, eu acabo roubando ela para mim, mesmo que seja contra o nome, contra característica. Então, todo mundo que eu encontro é uma dispensa. Eu acho que, assim, na literatura, a gente vem conversando com muitos autores aqui, né? Mesmo na ficção, é quase impossível a gente desvincular nossas memórias reais, né, Jim? Eu acho que a gente, nós somos formados pelas nossas memórias, nós somos formados pelas nossas experiências. E mesmo que você escreva uma coisa, no meu caso, sei lá, escreva a história de um menino e um dragão, tem algo de verdade ali.
é impossível você criar uma boa arte sem você colocar uma coisa de verdade ali. E mesmo se você for em autores como Proust, vamos para um autor sério como Proust, você vai para James Joyce, você vai para todos eles tiravam algo da própria vida, tiravam um olhar que seja, sabe? Você não teria um livro como Homem Invisível, do Ralph Ellison, se ele não tivesse experimentado o racismo da sociedade americana nos anos 40, 50, 60. Só ele poderia ter escrito em Um Homem Invisível por ter tido essas visões. Então, acho que tudo que a gente experimenta, ou cria, ou faz, passa primeiro pelo filtro da memória, pela sua educação, pela sua experiência de vida, pela sua experiência emocional. E eu acho que também tem a graça de que aqui em Minas a gente sempre teve muita escrita da memória. Se você vai em Pedro Nava como um memorialista, se você vai em Carlos Drummond de Andrade, então eu acho que já é uma coisa aqui de Minas trazer essa memória em tudo que a gente faz, assim, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, sempre tem um quê de memória ali, e até no meu também. E quando a gente pega aqui o serviço de entregas monstruosas, eu fiquei até pensando, falei, gente, eu acho que meio que até assume assim, né, o Jin, a Notsu e o Gustavo, aqui na capa mesmo, né, Sim. coloca a capa pra gente aí, Guilherme, já vem riscando, e aqui no final, né, quando coloca sua biografia, já vem um PS do Gustavo chamando a atenção que o livro é dele, né? Então, Sim. eu quero que você fale isso, a respeito desse personagem, né? O que ele tem do Jin aqui, porque eu vi aqui as memórias também, né? Da época, da década de 90, né? O próprio... Aliás, vou deixar você contar, né? Fala um pouco desse enredo do livro e também sobre esse Jin e Gustavo. Eu acho que o primeiro de tudo é que esse livro nasceu primeiro como um exercício intelectual meu, assim, porque eu gosto muito do que costumam chamar de literatura pós-moderna, que é tipo autores que nem Thomas Pynchon, David Foster Wallace, que são autores que brincam com o próprio texto. E existe também um gênero chamado que é o livro infantil pós-moderno, que geralmente são livros ilustrados mesmo, que fazem jogos de ilustração e linguagem, tipo Black and White, Vozes no Parque. Aqui no Brasil a gente tem o Bárbaro, que brinca com a linguagem, e eu pensei, e como funcionaria isso, elevando um pouco a idade para o infanto juvenil. E então eu comecei primeiro com esse personagem, esse narrador não confiável, que é o Gustavo. Porque o Gustavo não é só um narrador, ele está contando a história dele, mas ao mesmo tempo ele discute a autoria comigo, e o livro tem notas de rodapé, tem várias notas de rodapé de outra personagem que ao mesmo tempo confirma ou diz que ele mente ou coloca dúvidas. Então tem esse jogo que nasce primeiro da linguagem. O jogo vem muito da linguagem do narrador não confiável. Tanto que o nome dele é Gustavo, justamente em homenagem ao Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. Então, o livro ele é construído em cima de várias e várias referências. E isso é uma das coisas que eu não acho que as crianças vão pegar todas essas referências, eu sinceramente espero que não, mas quanto mais o leitor conhece, mais o mundo dele vai se abrindo para camadas de sentido ali. E então a gente tem essa metanarrativa, e o que eu queria, desde o início,
era escrever livros complexos para crianças, porque uma das coisas que eu acredito é que às vezes muitos escritores facilitam para as crianças, ou porque acham que elas não vão entender, ou porque tem um interesse, por exemplo, a maior parte da nossa produção é feita para tentar vender para o governo ou para as escolas, por isso são livros curtinhos. Então, o serviço de entregas tem mais de 400 páginas, e eu pensei, poxa, as crianças conseguem lidar com isso, elas conseguem lidar com notas de rodapé, elas conseguem lidar com um personagem que pode ou não estar mentindo, com referências. Eu coloquei de, como eu citei, James Joyce, a Shakespeare, a piadas de linguagem, a piadas de filosofia. Então eu coloquei Heidegger. Então eu junto tudo que eu gosto para criar uma teia de sentidos. E quando eu disse que o livro tem um pouco de memória, porque nossa literatura mineira é cheia de memórias, é porque o livro ele é intrinsecamente mineiro, tanto que a primeira fala de uma personagem no livro é presta atenção, que é um jeito bem nosso de falar. E o livro se passa em Belo Horizonte. A ideia do livro é, e se monstros tivessem aparecido na época de Juscelino Kubitschek? Então, eu começo a brincar com essa história alternativa, sabe? Então, eu parto de lugares da memória de Minas, mais especificamente BH, da Pampulha, que é basicamente o meu quintal aqui, e brinco com a história de clubes de futebol, eu brinco com todas essas memórias de traz a Praça livros. 7, traz a Lagoa Praça do 7, Nado. sim, a Lagoa do Nado, Praça 7, tá tudo isso que é onde eu ando, e Floresta, e todos esses lugares que são parte de BH, e a história de tudo isso entra aqui. A história de Juscelino Kubitschek, a história de, por exemplo, Minas Tênis Clube, que quando foi construído, foi anunciado no jornal que era um lugar para supremacia racial. Então eu tento trazer toda essa parte bonita, que seja o Café Pérola, o Café Nice na Praça 7, o Edifício Levi, onde era o clube da esquina, e até essas partes mais políticas e destruidoras, tipo como o Arraial Curral del Rei foi destruído para virar Belo Horizonte, como existe um anseio fascista muito grande aqui no sentido do integralismo que passou por aqui com certa força e tudo isso. Então é uma mistura de memória com piadas, com aventura. Que é muito divertido. E quando você fala isso de fazer livros complexos para criança, e um livro, né, de 400 páginas, é plausível, porque a gente vê crianças lendo coleções inteiras, né? Sim. De 100, 200 páginas, e termina quer correr e ler mais e trazer um livro que traz a história mesmo da cidade, história real, né, até do país, até de interesse, né? É muito importante, né? Agora, quando você fala aí do mineirês, né? O Gustavo até brinca com você, né? Que você é o mero tradutor do texto mineirês. Sim. É muito bom, é muito divertido. E tem até uma parte do livro que é escrita inteiramente em mineirês, assim, e sem tradução, basicamente. Aí é muito legal você ver leitores de outros os estados, outras cidades, tentando decifrar o texto, e quando chega aqui em BH e gente daqui lê, já fica assim, nossa, entendi tudo de cara, sabe? Porque a gente tem toda uma sintaxe, uma prosódia, assim, que é muito característica e que para o pessoal de fora daqui parece, assim, outra linguagem, sabe? Então é legal, e eu penso o seguinte, as crianças podem ler
700 páginas de Harry Potter em Londres, sabe? Então, por que que não pode ler sobre a minha cidade? É sobre sua cidade e esse livro já foi traduzido para outros países também? Não, esse não. Os que foram traduzidos foram outros. Esse acabou meio que no tempo do mundo Acabou de sair, editorial, né? que acabou Se de sair. pensar, né? Então E tem aí editores avaliando. eu quero te pedir para falar sobre as premiações, né? Assim, o discurso, seu discurso até foi bem é, distribuído aí, né? Virou, como é que fala? Viralizou. Viralizou na internet. E eu queria te pedir para falar a respeito disso, que foi vencedor do Award CCXP, né? E também finalista do Jabuti 2022. Fala para nós aí dessa viralização desse discurso que eu achei assim incrível também, né? Chegar dessa forma, né? E você fala lá no seu Instagram que você nem tinha pensado que ia ganhar e nem pensou em um discurso. É esquisito, porque eu geralmente tento sempre manter o meu pé no chão, assim, porque eu sempre parto assim, não vou ganhar, que é para não ficar decepcionado, e eu sempre acredito que é muito fácil coisas assim subir na cabeça, sabe? E você acabar esquecendo o que é o importante, no meu caso, é escrever e coisas assim. Então, eu tenho até um ritual, quando alguma coisa desse tipo acontece, eu tenho uma música que eu escuto, eu celebro durante a duração daquela música e depois eu esqueço e parto pro próximo. O, foi assim interessante esse ano o livro foi finalista do prêmio A Elige, que é um dos principais da literatura infanto-juvenil, levou o CCXP Awards e que foi assim inesperado, porque eu estava concorrendo com não era só infanto-juvenil, com autores adultos muito consagrados. Tinha Diana Paula Maia, até tipo a Natália Borges, que é até minha amiga. Então tem muita gente, assim, muitos desses autores extremamente respeitados. Um dos jurados, o Chiro, foi editor da coleção Vagalume. Então foi assim, bem complicado, e eu fui esperando não ganhar e pensei, ok, vou me divertir, vou lá no evento, tiro fotos. Então, quando subiu, quando chamaram meu nome, eu fiquei assim, gente. E aconteceu que, geralmente, na maior parte do tempo, eu sou pouquíssimo emocional, assim, porque, para quem não sabe, eu sou realmente diagnosticado autista e TDAH. Então, eu raramente sou muito emocional. Mas naquela hora, quando eu subi lá, meio que eu tive uma memória de tudo que foi para chegar até ali, sabe? Todo, toda a trajetória que foi. E meio que foi uma das raras vezes que eu fui emocional por alguns segundos, tanto que foi o discurso mais curto da noite. E eu acho que é interessante, sabe? Porque isso mostra a resposta que o livro teve, que pessoas, adultos, crianças conseguiram se ver ali, se encontrar ali, conseguiram responder a isso. Ele também ganhou o prêmio Odisseia Fantástica, que é até esse que está aqui, tem. é, então, e aí chegou o Jabuti, que era outro que, infelizmente, foi ontem e não levou. E, mas ainda assim, eu já fiquei muito feliz, porque eu acho que todo autor reconhece a importância do Jabuti, sabe? E ter chegado até ser finalista do prêmio com um livro que eu sou o primeiro a dizer assim, que ele não é muito fácil, e que é um livro complicado, e então foi legal assim
poder chegar lá e meio que é bom para dar confiança para eu escrever mais alguma coisa sem achar que tudo que eu faço é horrível. E a lei já é muito importante também, assim, né? Junto com o Jabuti, que é o que você levou. É, um tema que me chamou a atenção aqui, uma característica, né, do Gustavo, e que eu vejo que algumas crianças passam por isso também que você traz, né? É a falta de atenção dos pais, né? É o menino que é tímido, que lê e que o pai fica ali, né? Por que você é tão tímido? Por que você trouxe esse tema assim? Você acha que também a literatura tem que aproximar esse leitor, né? Falar, então tem gente que é igual a mim, né? Eu acho que tem vários motivos, assim, eu acho que porque o Gustavo é um menino como eu fui, como muitos foram, não que ele seja é, parecido comigo, na verdade nós somos bem diferentes, mas todo menino dessa idade, toda criança, sabe, ela tem suas peculiaridades e ela tem um mundo emocional extremamente complexo. E muitos adultos se esquecem disso, que as crianças são complexas, que elas têm sentimentos complexos e que elas se sentem sozinhas, se sentem entediadas, se sentem solitárias. E muito do que acontece também é que a gente vive hoje num tempo muito rápido, muito atarefado, muito conectado, muita informação o tempo inteiro. E muitas crianças são negligenciadas, elas são negligenciadas por atenção dos pais que trabalham muito, ou são negligenciadas porque estão assistindo muita TV ou ficam no YouTube, nós como uma sociedade inteira como um todo, a gente está passando por um momento de crise da comunicação e o Gustavo é isso. E a outra parte é que até existe um livro acadêmico que fala sobre a impossibilidade da literatura infantil, que muito da literatura infantil é escrita por gente adulta que escreve crianças com o pensamento de gente adulta, que já se distanciou tanto da infância que só consegue olhar do alto para baixo, sabe? E o que eu tentei fazer foi ajoelhar na altura da criança e conversar com ela como igual, sabe? Sem ser moralizante, Gustavo não é um menino perfeito, ele, ele sente frustração, ele é teimoso, ele fica bravo, ele consegue ser carinhoso, e eu percebo que as pessoas se esquecem dessa complexidade, sabe? E hoje eu vejo isso no meu próprio filho, ele tem 3 anos, mas ele tem um mundo emocional muito complexo, assim, que é capaz de uma gentileza esmagadora e de um egoísmo incrível, sabe? Que nem o pudim do livro. Então, é interessante que a gente olhe pela mesma altura e não tente ser como educativo ou passar uma mensagem que eu realmente sinto que é um dos maus da literatura feita para jovens hoje em dia, que ela tenta muito ensinar boas coisas, mas ela não discute coisas complexas. Eu achei importante você trazer dessa forma para as crianças, né? Se identificarem ali com aquele personagem mesmo. E outro tema que você traz é da tecnologia, né? Ali você explica que a tecnologia ali ela não chegou, né? Porque no mundo é tudo feito com magia, né? Então não precisa tanto dessa tecnologia toda. Sim, sim. Eu acho que é porque eu sou eu sou meio ludista, então
Eu sou meio contra as máquinas. Analógico? Eu sou bem analógico. Eu escrevo à mão. Antes eu escrevi em máquina de escrever, só que não tem espaço no apartamento. Então, eu tenho muita dificuldade com a internet e tem um autor que eu gosto muito, que é o David Foster Wallace, que escreveu Graça Infinita. E o livro é sobre um filme, por assim dizer, que ele causa tanto entretenimento que a pessoa fica assistindo até morrer. E na época o Wallace escreveu como uma crítica, no caso, ao vício da TV, mas eu acho que a gente pode aplicar para os nossos dias de hoje, sabe? O tanto que as redes sociais, elas estão nos separando como seres humanos e como elas estão impedindo o nosso contato pessoa a pessoa, tem, tipo, facilitando a crueldade, sabe? Porque a pessoa que está do outro lado, ela não é uma pessoa de verdade, ela só está do outro lado de um computador. Então a gente cria uma sociedade tóxica que está tóxica, em que adolescentes, crianças sofrem bullying dos colegas pelo celular, pela rede social, por grupos de WhatsApp. Então eu tenho uma visão muito crítica da tecnologia. Eu amo aspectos da tecnologia, por exemplo, seria impossível eu e você, a gente conversar hoje se não fosse isso. Eu tenho amigos incríveis que eu fiz, que são de outros países. Eu gosto muito de Fórmula 1, eu tenho uma amiga da Polônia por causa disso. Então, ela é capaz de unir, mas eu sinto que a tecnologia hoje está sendo usada muito mais para desagregar e criar conflito do que para unir. Então, uma das coisas que eu fiz no livro foi justamente criar um mundo que a gente fosse menos dependente disso. É por isso que o Gustavo e os personagens às vezes têm que andar muito de um lugar para o outro, ao invés de simplesmente mandar um WhatsApp ou coisa do tipo. E também porque existe um mundo lá fora, sabe? E a gente não pode ficar trancado dentro de telinhas e algoritmos. Sim. E aí você vem falando da literatura pós-moderna, né? Que é a literatura infantil pós-moderna, que aí o seu estilo, né? O gênero entra dentro da literatura fantástica, né? Eu quero que você fale um pouco desse gênero de literatura fantástica, né? Ele permite tudo? Quais são as regras se existe, né, da literatura fantástica? Eu acho que ela cabe tudo que você quiser colocar dentro dela. Ela cabe uma reflexão e ela cabe também diversão, sabe? E eu acho que existe uma divisão muito grande entre a literatura dita séria e a que chamam de literatura de gênero, que no caso entra fantasia, o terror e todas essas coisas. E eu brinco dizendo que eu sou um leitor onívoro e eu leio de tudo. Qualquer coisa que fique parada tempo suficiente na minha frente, eu vou ler. Então, tipo, eu leio fantasia, eu leio desde Stephen King, eu leio Guimarães Rosa, com a mesma paixão que eu leio um, eu leio o outro, sabe? Porque são livros e eu sou da opinião de que existem livros bons e existem livros ruins, sabe? Eu já li obras de arte na fantasia, tipo Kindred, da Octavia Butler, que é uma das melhores discussões sobre a escravidão que eu já li, e é uma ficção científica. E eu já li livros ruins, que são realistas, sobre algum velho tendo algum caso com uma menina muito jovem na faculdade, sabe? Então, existem livros bons e ruins em todos os gêneros. E o que eu gosto
literatura fantástica é o que um escritor chamado China Miéville uma vez falou, que sim, o dragão pode representar um perigo, um medo, algo a ser guardado, alguma mensagem ali. Mas além disso, ele é um lagarto enorme que cospe fogo. Então, pelo fato de ser uma coisa legal. E eu acho que a fantasia ela pode dizer muita coisa, sabe? E se a gente vai até autores como o Salman Rushdie, que recentemente foi esfaqueado durante uma apresentação, os livros dele, como Versos Satânicos, Harun e o Mar de História, contém magia neles. Muita gente chama, é realismo mágico, é diferente. Se alguém consegue voar num livro, para mim é fantasia. Então, se você tem tudo isso. E em Filhos da Meia-Noite, a Rushdie discute muito bem a partilha que rolou ali na Índia e tudo mais. Então você tem todas as discussões possíveis em vários tipos de literatura. Hoje, John Crowley é um dos melhores autores da língua inglesa hoje, e ele escreve fantasia. E, tipo, Harold Bloom elogiava ele, e o Bloom não gostava de nada. A Ursula Le Guin, em fantasia, ela discutiu gênero e literatura e tudo com um poder que poucos autores puderam usar, assim. E A Mão Esquerda da Escuridão é um livro que eu acho que muda mentes. A noção sobre líderes políticos extremamente carismáticos, e isso pode ser interessante para o Brasil hoje, é algo que já estava em Duna. Então, todo livro de fantasia, quando escrito de verdade, ele contém algo. O Serviço de Entregas Monstruosas é um livro sobre um menino e um dragão, mas também é uma discussão sobre autoritarismo, sobre solidão, sobre diferenças, sobre preconceitos. Então, Família, sobre família. relações Então, familiares, né? tudo. É possível discutir tudo. Eu acho que é justamente o industrialismo que matou muito da mágica, sabe? Se você volta para autores românticos, a magia estava ali no romantismo. E se você volta para poetas como Blake, William Blake tem muito de mitológico e fantástico. Ele criou todo um panteão na poesia dele. Você tem poemas épicos como As Troféu Stella, você tem livros mesmo como Moby Dick, uma baleia gigantesca e coisa assim. E são autores respeitados. O Moby Dick foi basicamente ignorado em vida, mas que contém esse simbolismo, mas a gente foi passando com o tempo e se apegando muito ao realismo e perdendo a capacidade de abstração e de interpretar algo que não esteja diretamente na sua cara, sabe? Então acho que isso é a fantasia e a discussão. Odinha, eu ouvindo você, assim, tem um poço de referência, né? Eu realmente gosto de livros. Assim, você começou a ler quando, assim? Como que você, né, com essa trajetória aí que você, de Itaúna, você com seus amigos, quando que você descobriu a literatura? Como é que você começou a ler? O que que você lia, assim, quando você era jovem? Eu acho que Te levou, isso que te levou para letras, eu imagino, né? sim. Esse gosto pela leitura, né? Pela literatura. Eu amo livros, sabe? Tipo, eu realmente amo profundamente histórias, e a literatura é o mais perto de religião para mim, assim. Eu amo o fazer literário, eu amo ler o que as outras pessoas escrevem, eu gosto de encontrar padrões. E a literatura, para mim, é aquilo que
que me consola quando as coisas estão ruins, é aquilo que me instiga a ser curioso, é aquilo que me faz sentir raiva de personagens, é o que faz eu tentar compreender um pouco melhor as outras pessoas. E eu cresci numa casa que tinha muitos livros, mas sem ler muito, porque o meu pai, no caso, meu pai adotivo, ele, pelo que eu ouço, ele gostava muito de ler, então eu cresci com os livros dele em casa. Depois que ele faleceu, mas os livros continuaram lá. Então eu passei a vida folheando livros. Então, tipo assim, meu primeiro contato com Vermelho e Negro do Stendhal ou As Viagens de Gulliver do Jonathan Swift eram essas edições da Globo que eu tinha lá em casa. Eu começava a ler, mas nunca avançava, porque eram livros bem complicados assim, eram livros, vários livros adultos. Eu sempre tinha essa curiosidade por gostar de ler, mas não era tão enorme. Mas o vício mesmo veio quando eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade. Principalmente porque eu comecei a ler muitos quadrinhos. Foi a época da explosão dos mangás aqui no Brasil, 2000 e pouco. E meu sonho era escrever um mangá, só que eu não sabia desenhar. Então eu decidi, não, vou aprender a escrever roteiro. E para isso eu comecei a meio que ler mais, assim, porque meu interesse era ser um roteirista. Até o dia que eu li A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, e ele descreve uma cena que tem os piratas lutando e dando tiros contra uma paliçada, e eu senti o cheiro do mar, assim, eu realmente senti o cheiro do mar, eu senti o vento, e eu fiquei assim, uau, o que aconteceu aqui? Eu quero fazer isso. Então, a minha ideia foi sempre imitar Robert Louis Stevenson. Eu estou procurando esse cheiro do mar até hoje, sabe? Nunca mais eu encontrei, mas eu estou até hoje procurando o cheiro do mar que tinha na minha cabeça. E veio para te nortear, né? Para te ajudar sim, a escolher. Foi o cheiro do mar com nem lembro mais quantos anos, mas depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar com alguns parentes, assim, e vamos colocar que era meio limitante as condições, assim, não pode jogar videogame, porque, sei lá, gasta energia elétrica, não pode fazer, tinham muitas coisas assim, então o que eu comecei a fazer foi frequentar a biblioteca pública, então eu caminhava uma média de 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, e pegava muitos livros na biblioteca e lia assim de um dia para o outro. Então, eu passei a minha juventude indo na biblioteca para e lendo tudo. E como era uma biblioteca pública, eu cresci lendo muitos clássicos, porque era muito do que tinha. Tipo, não chegava Harry Potter lá tão rápido assim. E também peguei a época do Harry Potter, então eu fui criado, eu sou uma cria da biblioteca pública da cidade, sabe? Eu cresci pegando livros Olha a lendo. importância de uma biblioteca, né? Sim, pode dizer que a literatura assim, mudou sua vida? Com certeza, absolutamente. Se tem uma coisa que mudou a minha vida, foi a literatura. O segundo, depois, junto com a literatura, eu acho que eu posso colocar, foram os estudos, porque uma prima me pagou um curso de inglês quando eu era jovem, assim, dos meus 11 aos 17, e eu usei
Isso, esse estudo de outra língua, para vir estudar justamente literatura inglesa na UFMG, e foi justamente o estudo, eu estudei numa escola pública, na Escola Estadual de Itaúna, que me fez conseguir entrar para a faculdade. Da faculdade eu consegui virar um tradutor, hoje eu traduzo vários e vários livros por ano. Me permitiu conhecer novos autores, autores que nunca foram publicados aqui, aumentar o meu repertório. E aumentando o meu repertório com o estudo, isso abriu outras frentes para mim, a ponto de escrever hoje filmes que foram sucesso no cinema, fizeram sucesso na Netflix. Então, o estudo, os livros, a literatura fizeram toda a diferença. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Quero te pedir para falar do seu processo de criação desse livro. Foi em 2021, foi na pandemia que você escreveu o livro, ali 2019, 2020? Sim. Como que é esse processo? Você faz ali o storytelling primeiro, cria os personagens, depois monta tudo. Como é que essa história chegou para você, assim, essa inspiração? Na verdade, o serviço de entregas monstruosas nasceu de um hobby, sabe? Uma vez o Jack White, guitarrista do White Stripes, bem famoso e tal, ele falou que o passatempo de um guitarrista é tocar guitarra. Na época eu estava escrevendo um outro livro, que eu ainda estou escrevendo, mas com a sobra de pesquisa daquele outro livro, eu comecei a escrever o serviço de entregas. Então, tipo, o livro é o resultado de sobras que eu não usei no outro livro, que eu escrevi, tipo, por hobby. E ele nasceu primeiro de um feeling, assim. Eu queria escrever um livro infantil pós-moderno, mas além disso, primeiro veio o primeiro personagem, na verdade, que nasceu foi um dos vilões, o Lechá, que é até um ladrão, e o nome dele é uma piada com um personagem do Hitchcock. E quando eu criei, ele era tipo assim, um aprendiz do Gino Meneghetti, que foi um ladrão em São Paulo na década de 20, e ele era chamado de um Nero do crime, porque ele roubava joias e coisas pulando nos telhados da elite paulistana, assim. Então, tipo, nasceu por aí e o resto foi vindo. Então foi vindo essa ideia de e se tal coisa tivesse acontecido, como seria o mundo hoje? E aí eu fui brincando com o e se. E aí o livro foi aumentando o escopo e foi aumentando até surgir. Geralmente, quando eu escrevo um livro, eu gosto de brincar com gêneros. Eu pego, por exemplo, um outro livro que eu escrevi, que foi A Batalha do Acampa Monstro, que é isso daqui, é sobre um acampamento de escoteiros com monstros. E ali em 1910, 1910, houve um boom de livros de escotismo, e junto com livros de crianças detetives e tal, porque foi quando o escotismo nasceu. E o que eu fiz foi ler vários e vários desses livrinhos baratos infantis, completamente esquecidos já, de 1900, então, do domínio público, e pensar como eles funcionavam e pegar a estrutura deles. Eu gosto muito de brincar com a estrutura de gêneros, então coisas como Nancy Drew, Garota Detetive e tal, e pensar, ok, como eu reinvento isso para os dias de hoje do meu jeito. O serviço de entregas nasceu do como brincar com o narrador. Então sempre nasce desse desafio intelectual para mim.
Nosso tempo aqui já acabou. Agora você está o que planejando de novidades para o mercado editorial? Ai, tem muita coisa. Já tem livro novo no prelo? Como é que tá? Na verdade, tem duas coisas que eu não posso dizer, mas vão sair ano que vem. Eu estou escrevendo um livro novo. Na verdade, estou escrevendo várias coisas. Estou escrevendo a nova edição de Honey, o Segunda Divisão, que vai sair. Estou Que ótimo. escrevendo, sim, o segundo livro do Acampa Monstro, porque eu estou devendo desde 2018, os leitores cobram, e aí eu fui escrever o serviço de entregas, e aí eu atrasei, porque teve pandemia, e agora que vai sair a adaptação do livro, eu preciso dar uma adiantada nisso, e também estou trabalhando no próximo livro, que aí sim é o que vem depois do serviço de entregas monstruosas, porque esses outros são coisas que já existem, são coisas Uhum. que Acampa Monstro é uma continuação, o Honey é uma revisão, mas o próximo vão ter contos para sair, mas o próximo inédito eu estou escrevendo agora e é maior do que o serviço de entregas e E qual que é a 3 vezes. temática desse? Não vou contar, eu só vou, eu só vou. Ok, eu vou dizer que é um conto de fadas. Eu estou Ah, escrevendo um conto de fadas, ou melhor, uma releitura de um conto de fadas. E por ser releitura de um conto de fadas, ele está dando trabalho que eu primeiro nasce de uma pesquisa muito grande. Eu leio muito, muito para escrever um livro, então eu tenho que estudar muito de conto de fadas, assistir documentários e filmes e tal, então eu tô nisso. Vai ser maior que o serviço de entregas, um pouco mais complexo, mas eu acho que eu confio nas crianças o suficiente, então vamos ver. então eu quero te dar boa sorte para os novos projetos que estão surgindo aí, a gente acompanha por aqui. Obrigado. Te agradecer muito pelo seu tempo aqui conosco, deixar a gente conhecer um pouco mais da sua história. Te dar os parabéns pelos prêmios, pela sua trajetória na literatura, na vida, né? No audiovisual, no roteiro. Parabéns. Obrigado. E estamos aqui de portas abertas sempre. Foi um prazer, assim, eu amei estar aqui. Eu geralmente sou bem ruim, assim, com habilidades sociais, então espero que o público me desculpe, mas foi um prazer, assim, eu adoro falar sobre livros, é basicamente a coisa que eu mais gosto de fazer, então é um prazer sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Ginha Notsu. Até a próxima, então. Até a próxima para você que está aí nos assistindo. Eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar, como esse aqui, que a gente acabou de gravar e conversar com o Jim. Até a próxima.